Estamos juntos novamente. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que alegria poder ter este encontro e estudarmos o capítulo 16 de Lucas. Hoje, capítulo 16, tem a história lá de Rico e Lázaro, que tem gente que faz uma confusão nessa parábola. Vamos tentar aí elucidar essas dificuldades e dúvidas, tá bem? Capítulo 16 hoje, vai ser muito bom. Estamos aqui todos os dias às 6 da manhã na TV Novo Tempo e também às 6 da manhã. Um novo programa é disparado lá no YouTube. Você já conhece o nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT? Não conhece? Então é hora de você se inscrever ali. Vá até lá o canal, você vai ver todos os capítulos da Bíblia já gravados ali. Estamos dando a segunda volta na Bíblia aqui, nos capítulos, né? Nas mensagens bíblicas. Se inscreva, vai ser uma alegria ter você em nossa família do Reavivados lá no YouTube. Estamos também no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo 16 de Lucas, que é o capítulo de hoje. Estamos também no NT Play. Ali você tem, além dos conteúdos da TV, outros filmes, entrevistas, parte infantil, muito bom mesmo o NT Play. E também agora temos a Esperança, a nossa assistente virtual, é a inteligência artificial a serviço da missão. Este número de WhatsApp é o número desta assistente virtual, a Esperança. Você pode fazer qualquer pergunta bíblica do texto de hoje, por exemplo, do Rico e Lázaro. Você pode fazer qualquer pergunta, ela vai responder para você ali. Você pode estudar temas também, como família, como finanças pessoais, finanças familiares, saúde, educação de filhos. Experimente, você vai gostar, muito, muito. Nós temos alegria de poder contar com o apoio dos Anjos da Esperança, a quem queremos agradecer nesse momento. Através das doações, nós podemos pregar o Evangelho de uma maneira efetiva, diversificada, em português e espanhol, para todo mundo. O trabalho é gigantesco, mas nós temos este apoio. Você não gostaria de fazer parte também do grupo de Anjos da Esperança? Mande uma mensagem para este outro número aqui de WhatsApp, tá bom? E vai ser um prazer muito grande recebê-la. Nós temos um presente dos Anjos da Esperança e da Rede Novo Tempo. Alguns já têm visto, é a revista Esperança Novo Tempo. Tudo é esperança aqui, né? Entre Família é o título, 15 temas sobre família, falando sobre diferenças, falando sobre diferenças homem e mulher, falando sobre um pedacinho do céu. O lar tem que ser um pedacinho do céu, né? Falando sobre sexo, falando sobre emoções, quebrando o silêncio, vale a pena. É simples pedir esta revista. Você manda uma mensagem para este outro WhatsApp, escrevendo assim, Entre Família pelo WhatsApp. Só isso, Entre Família pelo WhatsApp. Aí alguém vai entrar em contato com você e vão anotar a melhor maneira de envio. Então, vale a pena, tá bom? Anotou? O número vai aparecer durante o programa. Nós vamos para um rápido intervalo no YouTube. No YouTube não tem esse intervalo, só na TV. E voltamos com o capítulo 16. Então, não sai daí, hein? A gente já volta. Já voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Privilégio estudarmos agora o capítulo 16. É bem interessante esse capítulo 16 aqui. O título que nós demos aqui é Os Dois Lados da Riqueza. Os Dois Lados da Riqueza. E começa com a história de um homem rico que tinha um administrador. Esse homem rico descobre que esse administrador estava roubando. Há muitas maneiras que as pessoas encontram, muitos caminhos, né, de sonegar impostos, de roubar numa empresa. Teve um indivíduo que foi pego nos Estados Unidos e foi um caso assim muito épico. Ele só roubava os centavos das contas dos bancos. Ninguém percebia aquilo, os centavos. No Brasil, a gente nem quer troco de centavos, às vezes, né? Na América, troquinho certinho. América do Norte, certinho. Centavinho tá lá
Ninguém fica com troco. Mas descobriram que ele pegava todos os centavinhos. Milhões. Tem gente que fica estudando uma maneira para tentar roubar dos outros, né? Tirar. E esse era o administrador, a pessoa mais próxima do Senhor, deste homem rico, e esse foi denunciado como quem, diz aqui no verso 1, estava a defraudar os bens deste homem rico. Então ele mandou chamá-lo, verso 2 diz assim, que é isso que eu ouço a teu respeito? O que é isso que eu ouço a teu respeito? Ele não pegou, ele ouvia. Prestas contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Você vai prestar conta de tudo aquilo que tem, que não tem, pegou, não pegou, nós vamos descobrir tudo. E esse camarada ficou desesperado. Ele era inteligente. Eu li um comentário sobre esse texto, num livro que dizia assim, esse mordomo foi sábio. Não, eu acho que ele foi inteligente, né? Foi inteligente. Sábio tem que ver com coisas mais bonitinhas, né? Ele é insensato, roubou. Agora, mas ele era inteligente, ele sabia fazer o esquema. E olha o que acontece. Ele ficou desesperado. Tinha vida boa, administrador, não é? E na história aqui, que farei? Pois o meu senhor vai me tirar a administração. Trabalhar na terra? Não posso. Tem problema de coluna, sei lá o que ele tinha lá. Também mendigar? De jeito nenhum, eu tenho vergonha. Eu vou ficar aí, sem ganhar dinheiro. Ah, mas eu posso fazer um negócio. Esse meu senhor tem muitos credores, tem muitos devedores. Ele é credor de muitos devedores. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou nesses devedores e vou perguntar qual é a dívida. Eu vou dar um desconto. Aqui a Bíblia fala aqui, olha. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu no verso 6. 100 cados de azeite. É bastante, hein? Bom, então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Vou dar um desconto para você. 50%, hein? Ai. Aí o outro, quanto tu deves? Verso 7, respondeu, 100 coros de trigo. Toma a tua conta e escreve 80, ele deu um desconto de 20%. Então o Senhor, quando soube disso, ele elogiou o administrador infiel. Lembre-se disso. Isso não foi uma baita jogada, esse camarada é muito inteligente. Ele admirou, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele foi muito inteligente. Por quê? Se ele deu desconto para um monte de gente, se ele daria um desconto, né, se deu, esses camaradas estavam devendo para ele. Na hora que ele tivesse sido mandado embora, de fato, vai embora, vai ficar mais aqui. Então ele chegaria lá, amigo, você tem um trabalho para mim aí? Lembra-se do desconto que eu dei para você? Ele poderia usufruir dessa atitude. Como ele era administrador, ele podia fazer isso. Então essa história pode ser meio confusa, mas existe uma aplicação. Ele era ímpio, administrador infiel. Não era um administrador fiel. Só que Jesus toma essa história e diz assim, nós temos que aproveitar toda a oportunidade da vida. Até o dono lá, o homem rico, falou, esse camarada aí, olha, tira o chapéu para ele. Ele agiu, foi inteligente. Ele aproveitou uma situação ruim e aprontou uma cama para ele. Ele não ia cair no chão, não. Aí Jesus diz assim, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. O que ele está querendo dizer isso aí? Ele está querendo dizer assim, o errado que esse camarada fez aqui, a gente tem que aplicar o certo para a pregação do Evangelho. Faça boas amizades, pregue o Evangelho. Quando você pregar o Evangelho, você vai pregar para pessoas que são amigas suas. Aproveite as oportunidades.
crie um bom clima com todas as pessoas e pregue o evangelho. Aproveite toda a oportunidade com sabedoria. Aí sim, aí é sabedoria, que é uma coisa boa. Então, os fiéis não vão desperdiçar um momento para poder ganhar alguém para Cristo Jesus, para o reino de Deus. Não vão. Vão ser fiéis em buscar as pessoas, mas vão usar de todas as situações lícitas. Se, pois, não vos tornardes, eu vou ler de novo, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação da riqueza de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, essa aqui é uma pergunta e é uma situação até meio... Você não pode servir a dois senhores, ele fala aqui. Mas o fruto, vamos dizer assim, a lição desse texto aqui é que não podemos perder nenhuma oportunidade. Ele cita um exemplo negativo e ele vai citar outro exemplo aqui negativo também. É o capítulo dos exemplos negativos para a gente aprender uma coisa positiva, que a parábola é assim. Você pode tirar lições dela, sendo positivas, se numa parábola positiva ou negativa, você pode tirar lições para a sua vida. A lição daqui é essa. Você tem que aproveitar as oportunidades para levar pessoas ao reino de Deus. Não perca as oportunidades. Esse camarada não perdeu a oportunidade. Aqui vem agora uma reprovação. Os fariseus que eram avarentos, verso 14, ouviram tudo isso e o ridicularizaram. Como assim? Não é? Como assim? O camarada trapaceou. Não, mas não é isso que Jesus está dizendo, para trapacear. De jeito nenhum. Ele só está dizendo aqui que você deve aproveitar todas as oportunidades. Mas ele cita uma coisa negativa. Os fariseus se ridicularizaram. Não é? A tradução seria empinar o nariz. Aqui, então, esse camarada não sabe nada, né? Mas Jesus lhes disse, vós sois que vos justificais, os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Né? Vocês só pensam na parte exterior, o coração não importa. Vocês não vão para um motel, mas carregam um motel na cabeça. Vocês não matam as pessoas, mas assassinam aqui na cabeça. É isso. Vocês querem ver a outra pessoa lá embaixo, no lixo. E aí ele fala um pouquinho sobre divórcio também, aqui, de novo, e termina com essa parábola aqui, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Eu dei uma olhada para o relógio pro lado, por isso que eu olhei ele, né? A gente está em cima do relógio aqui. Jesus vai usar uma história recorrente entre os judeus para ensinar uma lição grande. Só que essa história não é verdade. Então ele usa uma coisa que pode ser chamada de ruim para tirar uma coisa boa, como ele fez na primeira parábola. Aproveite as oportunidades. Salve as pessoas em Cristo Jesus. E aqui a situação é o seguinte, a ideia, vou dar o contexto e depois vou colocar aqui a parábola. A ideia é que os ricos iriam para o céu, ponto. E a ideia errada, inclusive, de alguns mestres, é que você morria e ia para o céu. E eles chamavam esse céu de seio de Abraão. Essa era a ideia da época, de uma das correntes. O seio de Abraão, porque o pai Abraão morreu, vamos viver com ele, vamos viver lá com ele. Em hipótese alguma, o rico que é abençoado por Deus, porque ele é rico, vai para o inferno, vai para outro lugar, vai queimar e tudo mais. Essa era a ideia. Os pobres, sim, coitado dos pobres, né? É porque Deus não os abençoa. Aí eles são pobres, são doentes, então eles estão perdidos, eles não vão ter a salvação. Aí Jesus usa esta ideia, transformando-a numa parábola, para tirar uma tremenda de uma lição. A parábola não conta de uma coisa real, porque ela diz assim, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Isso é para dizer que o camarada é rico mesmo. E que todos os dias se regalava esplendidamente, comia bem, bebia bem. Mas havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas,
que jazia à porta desse rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que os dois morreram. Morreu o mendigo. E o que aconteceu? Os anjos o levaram para o seio de Abraão. Não tem seio de Abraão. E quando a gente morre, os anjos não levam para lugar nenhum. Isso aqui é uma parábola, é uma história que era recorrente. O rico vai para o céu, vai para o seio de Abraão, e o pobre vai para o inferno. Morreu também o rico, e esse foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão, e viu Lázaro no seu seio. Primeiro, se você pegar literalmente esse negócio, como é que Lázaro ia ficar no peito de Abraão? Não é? Como é que do inferno você enxerga o céu? Essa doutrina do inferno que não é bíblica. Você enxerga o céu. Já são coisas que não vão acontecer, mas era uma história recorrente. O rico ia para o céu, o pobre ia para o inferno. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda esse Lázaro aí, Lázaro que vivia pedindo esmolas para mim, que molhe em água a ponta do dedo e traga aqui para refrescar um pouquinho minha boca. Porque o negócio aqui está quente. Porque eu estou atormentado nessa chama. Então já deu um nó na cabeça do fariseu, do judeu. Peraí, mas o rico então está passando perrengue lá no inferno? No lugar queimando, atormentado? E o pobre não tinha nem dinheiro para comprar comida, comia migalha, os cães lambiam suas úlceras. Está lá com Abraão, no céu, vamos dizer assim. Disse, porém, Abraão: Filho, eles conversavam no inferno para o céu, né? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, e tu em tormentos. Quer dizer, você teve muita coisa aqui, mas isso não garante a sua entrada no reino de Deus. Não garante. Isso não é história, isso aqui não aconteceu de fato, né? É uma parábola, é uma reversão da história. E além disso, ainda disse Abraão, na parábola, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque... Como mandar o quê para a casa paterna? Os meus parentes lá, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho. Mas mandar quem? Lázaro. A ideia era mandar Lázaro, para que lhes dês testemunho. Não é o Lázaro que morreu e Jesus ressuscitou, é o Lázaro. Para que eles tenham testemunho e não venham morar aqui. Aí Abraão fala assim: mas eles têm Moisés e os profetas, estudem a palavra. Eu disse: não, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Aí Abraão, porém, na parábola, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E termina aí. Ele não aplica, ele não fala nada, mas essa parábola é para mexer com eles, os dois lados da riqueza. Então, o pobre vai para o reino, o rico vai para o inferno aqui, que não existe um inferno bíblico, né? O inferno bíblico é quando Jesus volta, leva todo mundo que o aceitou para o reino, 1000 anos, quando ele volta de novo para essa terra, e os ímpios tentam destruí-lo com Satanás, então todos são queimados. Aí você pode chamar de inferno se quiser, mas queima enquanto durar, não vai queimar para sempre. Aqui é um sofrimento eterno. Então ele está dizendo aqui, o rico não vai para o céu, e o pobre não vai para o inferno, por ser pobre, e ele por ser rico. Isso é muito mais profundo. E quando ele diz assim, não, manda alguém lá, ressuscita um morto aí, manda lá. Isso, mas eles têm a Bíblia, eles têm Moisés, têm a lei, tem tudo lá. Não, mas se mandar alguém, eles vão ouvir, mas se eles não ouvem nem Moisés, que é o patriarca, e não ouvem a lei que Deus escreveu,
E eles vão ouvir alguém de outro lugar? Então eles estão falando aqui, Jesus está falando dos líderes que têm a Moisés, têm aos profetas, mas não entendem, não leem, aliás, não compreendem o que eles ensinam. Inventam tradições. Uma delas é essa. O rico vai para o céu e o pobre, coitado, vai para o inferno. Não vai ser salvo. E aqui a parábola inverteu a história que era comumente contada. Jesus usa alguma coisa que não era verdade, porque não existe um abismo, não existe o seio de Abraão, não existe um lugar pegando fogo o tempo todo. Eles não conseguem, se existisse, vão conseguir conversar? Mas não tem, era apenas uma parábola. A parábola tem a lição, o ensino, e é o ensino que a gente tem que entender. Olha, é a Bíblia Sagrada, não tem nada, não vai vir anjo falar comigo, nada, é a Bíblia Sagrada. Tem que voltar à Bíblia, e tem que entender, e tem que aceitar e ser humilde para seguir o caminho. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por essas várias lições. A primeira, aproveitar as oportunidades. Não deixar passar nenhuma oportunidade para explanar a respeito do teu reino, viver o reino para que alguém abra o seu coração e aceite a Jesus como seu Salvador. E aqui, Senhor, também, nós temos a palavra, temos tudo. Nós não somos salvos porque temos ou não temos, somos salvos porque cremos ou não cremos. Essa é a grande diferença. Ajuda-nos a vivermos assim, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã tem mais, um abraço. Se você ganhasse R$1 milhão hoje, quais seriam as primeiras coisas que você faria com ele? Agora seja honesto, na sua lista de desejos estão só os seus desejos ou você pensou em ajudar alguém com o que ganhou? Estas questões nos ajudam a compreender uma parábola polêmica narrada por Lucas no capítulo 16 de seu Evangelho. Esta seção narra uma reviravolta na história de um personagem, o qual inicialmente é apresentado como alguém infiel, porém ao longo da narrativa recebe elogios. Logo no verso inicial lemos: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. A palavra administrador presente na parábola, também traduzida como mordomo, deriva do termo grego oikonomos, o qual no mundo antigo era um servo de confiança. Porém, apesar do cargo importante, a Bíblia revela que este administrador era infiel ao desperdiçar os bens do patrão, e por esta causa, ele foi chamado para ser demitido. A partir deste ponto, a história ganha um novo rumo, pois diante da ameaça da demissão, o administrador infiel decide usar a sabedoria para reverter a situação. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A estratégia deste administrador era simples: dar descontos para os devedores do seu patrão e ganhar a amizade deles. Agora, ao olhar para esta cena, eu te pergunto: foi certo ou errado o que ele fez? Quando lemos o restante da história, percebemos que sua atitude recebeu elogio de seu senhor e do próprio Jesus que contava a parábola. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. No restante da narrativa fica claro que Jesus elogia a atitude do homem que percebeu que sua riqueza deveria ser bem administrada para ajudar os outros. Ainda que com a motivação errada e no contexto errado, este homem foi usado por Jesus para mostrar a importância de usar o dinheiro em função das pessoas, e não o inverso. Sim, pessoas valem mais que dinheiro. Afinal, vale refletir no seguinte pensamento que declara: dinheiro durante a vida é o que mais nos preocupa, e no fim da vida é o que menos importa.